2017. Né? E quando nós assumimos a prefeitura, junto com o Cassina, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi, com a ida do João para a Secretaria de Urbanismo, trabalhar uma minuta desse projeto. Posteriormente, o vereador Fantinel, com toda a legitimidade, apresentou a sua proposta. Mas já tramitava na prefeitura uma proposta sendo discutida com a União de Bairros, sendo discutida no Conselho do Plano Diretor e tal. Então, o pedido do prefeito Adiló foi coerente. Houve a concordância de parte do vereador Fantinel de retirar o processo, mas o processo poderia ter tramitado aqui como iniciativa do Executivo sem problema nenhum. Mas eu acho que todos os vereadores, agora o vereador Fantinel, o que nós temos que fazer mesmo, participando dessa frente, rever essa lei que veio para cá. Ver onde é que estão os gargalos, né, secretário Bressan, secretário Fontana, e aperfeiçoar essa legislação para que a gente possa agilizar, né, a tramitação desses processos. Obrigado, vereador Frisso. Quero fazer uma saudação ao nosso secretário Adriano Bressan, ao nosso adjunto, sempre secretário da Habitação, do Urbanismo, também o Giovanni Fontana. Saudar o nosso amigo suplente aqui do PDT, hoje coordenador lá da Zona Norte, presidente do bairro Santa Fé, o Brecha. Seja bem-vindo, Brecha. Mas, vereadora Estela, essa frente parlamentar que a senhora está propondo a recriação, eu acho que ela poderia ser a frente parlamentar do direito à cidade. Porque não é só a questão dos loteamentos irregulares. E aí, Bressan, eu trago à tona também alguns assuntos de pessoas que tiraram, né, o habites, que tiveram o habites liberado pela prefeitura. Lá no Parque das Rosas, tem quase 400 moradias, tá? Lá no Desvio Risso, no Parque das Rosas, liberadas. E eu fui chamado por aquelas famílias, e eu sei que o Caleb também foi, eu já falei isso, tá? Aquelas pessoas receberam o habite da sua propriedade. Sabe o que está acontecendo, presidente? Eles botaram um banheiro coletivo, daí tem horário para tomar banho. Porque as pessoas, foi entregue o habite para as pessoas sem o chuveiro nos apartamentos. E daí eles têm que ter turno para tomar banho porque não tem água com elétrica ou com gás nos apartamentos. Isso parece uma coisa surreal. Entregaram a chave para as pessoas sem as paredes estarem concretadas. Sem o piso estar pronto. Sabia disso, Bressan? Vamos fazer uma visita lá uma hora dessa. E aí são 250 famílias, 250 apartamentos de um lado e 300 do outro, em torno de 2.000 pessoas. É uma cidade em um espaço. E quando a gente fala em direito à cidade, ali tem só uma escola que já não comporta mais as crianças da região, que é a Escola Leonor Rosa. Tá? Pensaram em outra escola? Pensaram em área de lazer? Pensaram em transportes? É fácil tirar as pessoas da periferia e jogá-las no Campos da Serra ou no Rota Nova. Mas agora estão pensando em construir uma escola. Agora estão pensando em fazer um postal. Agora estão pensando. Mas, gente, já tira as pessoas de extrema vulnerabilidade da sua região e joga essas pessoas para os extremos da cidade, para inviabilizar ainda mais essas pessoas do seu direito de pertencimento à cidade. E é esse o tema central que a gente tem que discutir, Estela. Porque não adianta a gente regularizar, e que bom que o prefeito Alceu, na época, regularizou alguns bairros, alguns bairros periféricos da nossa cidade. Mas as pessoas continuaram ali, sem infraestrutura, porque aquele espaço já foi construído sem infraestrutura. E outra coisa que a gente tem que fazer é penalizar esses grileiros também, que botam essas pessoas em vulnerabilidade, que jogam essas pessoas nessas áreas de risco. E não acontece nada. Eu quero dizer que agora nós teremos a Conferência Municipal da Cidade, da Habitação. Nós podemos discutir esse tema, ampliar esse debate na Conferência Municipal da Habitação, a primeira que vai acontecer na nossa cidade, vereadora Estela. Mas eu vou de encontro à fala da vereadora Andressa Marques sobre a situação. Parece que a prefeitura atua como lobista de escritórios, tá, de regularização. Dá para se entender isso. Porque vão lá, por exemplo, no Monte Carmelo e parece uma igreja que faz uma lavagem cerebral em todos os moradores lá, dizendo o que tem que fazer
regularização fundiária para aquele povo, sendo que tem 150 famílias que estão pagando e vão ter que ser removidas para poder ter seu direito de título de propriedade. Por que não falo isso para essas famílias? Cadê a prefeitura que deixa essas pessoas em vários de escritórios que tem por aí, essas pessoas serem enganadas? Ter que deixar de comprar um remédio, de pagar o IPTU, de pagar, Para concluir, vereador. seus impostos, para ter que pagar essa mensalidade eterna que tem desses escritórios que vão nos bairros. Então, eu faço um chamamento que a prefeitura pare de ser lobista de escritórios em Caxias. E outra, o senhor foi em Brasília e estava comigo, presidente, nós estávamos lá no Ministério das Cidades. Nós podemos fazer uma parceria com a Universidade de Caxias do Sul, com o curso de arquitetura, tá? Nós podemos fazer com o Instituto Federal, tem recursos do governo federal que pode ser repassado para o Instituto Federal para fazer gratuitamente, Bressan, para fazer gratuitamente, não precisa de ter escritórios pagos. Só fazer uma parceria com a universidade ou com o instituto que o Ministério das Cidades paga a toda a elaboração do projeto gratuito. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Com a palavra...